Estamos aí então na nossa reta final para a UFSC, temos poucos dias até a prova, domingo já é o nosso grande dia e para isso você está aí numa preparação, né, imagino eu, muito dentro de questões. Eu preparei uma lista de 125 questões para a UFSC, nem todas são da Copérvio, porque a gente não tinha questões suficientes para testar o nosso conteúdo, mas essa lista de 125 questões será uma excelente revisão para você na matéria de administração geral, que está lá dentro dos conhecimentos específicos para a nossa prova. Bom, sem mais delongas, o link para essa lista, se você quiser acesso, está aqui na nossa legenda. E também, nesta lista, constam 10 conteúdos que eu acredito que está na ponta da tua língua para domingo, para que você faça uma revisão teórica adicional. Tá? Então, são 10 temas ali dentro de tudo que a gente estudou aqui em Administração Geral que precisa estar na ponta da sua língua. E agora eu vou fazer algumas questões aqui com vocês. Já foram 2 vídeos aí de questões, esse já é o nosso terceiro vídeo, e eu vou entrar agora num tema muito cobrado em prova, que é a tal da função administrativa. Vamos lá direto já para as nossas questões. Questão 10 da UFSC, vamos lá. Gestores, indiferentemente de cargo e nível hierárquico, tipo e características das organizações, são responsáveis pelas funções da administração. Acerca dessas funções, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as frases a seguir. Vamos lá então. Parando um pouquinho aqui para analisar a situação. Nós estamos falando na função administrativa, né? Ele fala aqui das funções que compõem esse processo administrativo. Quais são elas? Nós temos 4. Planejar, organizar, dirigir e controlar, e pelo amor de Deus, eu espero que nesse momento isso já esteja na tua cabeça mais do que decorado. Mas tudo bem, às vezes a gente ainda tem algumas confusões dentro dessas funções, e eu vou aqui trazer algumas características para te ajudar a fazer as próximas questões que a gente vai fazer aqui da lista. Planejar. Quando a gente fala em planejamento, nós estamos falando em colocar objetivos, definir metas. Quando vem os conceitos de missão, visão, valores, nós estamos falando em planejamento. Se eu estou falando em planejamento estratégico, obviamente em planejamento, e principalmente essa questão de colocar metas, do que a gente vai fazer nessa organização. Estamos dentro da função planejamento. Lembrando que existem algumas bancas, não vi ainda na Copérvio, mas eu gosto de ressaltar aqui para vocês, que dizem que o planejamento é uma função primária, uma função mais especial, a função principal das funções administrativas. E também tem outras questões que trazem que o planejamento é uma das funções e tá tudo certo também. Tá? Então, se trouxer essa primazia do planejamento, tá certo. E se trouxer que planejar, organizar, dirigir e controlar são todas funções igualmente importantes, também tá correto. Outra coisa importante para a gente falar aqui sobre o processo administrativo é que ele existe nessa ordem: planejar, organizar, dirigir e controlar, e ele é um ciclo. Contudo, todavia, entretanto, estas funções também acontecem a todo tempo, de toda forma. Por exemplo, estou planejando, aí eu tenho que organizar alguma coisa, aí eu tenho que já fazer um controle, aí eu volto para o planejamento, aí eu vou para a direção e tá tudo certo, tá? Então, isso aí sobre o nosso ciclo administrativo é importante. E agora vamos falar das diferenciações. Então, planejamento, falamos objetivos, metas, missão, visão, valores, o que eu quero para minha organização, quais são os objetivos que a gente está aqui reunido para fazer alguma coisa. E aí a gente vai para organizar. Organizar, a gente lembra de alocar recursos, sejam recursos de tempo, recursos humanos, recursos materiais, todos os recursos estão dentro de organização. Na organização, nós estudamos a estrutura organizacional e todos os seus elementos. Então é importante aí você relembrar quais são os elementos da função organização, da estrutura organizacional que a gente estuda na função organização. Departamentalização vai estar dentro dos elementos da estrutura organizacional e, portanto, dentro da função organização. Uma grande dica de organizar, eu sempre falo para vocês, é que alocar recursos são recursos de todos os tipos. Se estiver falando sobre divisão de tarefas, é alocação de recursos. Se estiver falando em alocar pessoas, é organização também. Porque essa é a grande pegadinha, né? Normalmente tentam nos influenciar a colocar que alocar pessoas seria direção, sendo que na verdade é em organização. Então tudo que é alocar, organizar, né, por características, colocar em departamentos, né, por características homogêneas, isso tudo está dentro de organização. Já quando a gente vai para a direção, nós estamos falando em liderar, motivar, comunicar. Essas são as 3 palavras ali dentro de direção, e na Copérvio é muito frequente trazer direção como sinônimo de liderança, e você aceita e tá tudo bem. Então, em direção, nós temos liderar,
motivar e comunicar. E aí, dentro da nossa questão da UFSC, a comunicação não violenta também é bem importante. Temos também aí outros temas relevantes, mas esses três aí são os mais importantes. Teorias da liderança, teorias da motivação, comunicação e comunicação não violenta, beleza? Isso aí tá dentro de direção. E aí, a gente vai para o fim, para a função controle, que é medir, avaliar, mensurar. Verificar se aquilo que a gente planejou ainda está válido, né? Então, pode ser que a gente planejou ir para um caminho, mas outras coisas aconteceram no mundo e esse caminho não é mais condizente com o que a gente quer, então a gente tem que mudar, e isso acontece porque eu exerci a função controle. E também a gente vai controlar se a organização e a direção estão agindo, as funções da organização e direção, conforme aquilo que está planejado. Se o que eu estou fazendo na organização e na direção estão me levando para os meus objetivos do planejamento. Tá? Então, isso é a função controle, controlar essa situação toda. Vamos para as questões agora, que é o nosso foco. Aqui a gente está, né? Não é nem em pós-edital, é em pré-prova. Em poucos dias aí a gente está na nossa prova da UFSC, então tem que cair de cabeça nas questões mesmo. Então aqui ele falou que a gente tem essas funções e tal, e ele nos trouxe aqui nesse textinho para a gente completar as lacunas com o que é planejar, o que é controlar, o que é liderança, né? Que ele trouxe aqui como liderança, ele não trouxe como direção. Lembra que eu falei que a Cooperville faz isso? Então vamos lá. A função gerencial de nananã é o processo de medir o desempenho do trabalho, comparando resultados com objetivos e adotando medidas corretivas quando necessárias. Qual é essa função pela explicação aqui que eu dei para vocês? É a nossa função controle. Então, gente, a gente já vai descartar 3 aqui, tá? Então, a gente tem certeza que aquilo ali é controle e a gente vai descartar essas 3 possibilidades aqui. A C, a D e a E já não podem ser. Então, a gente está entre A e B. Vamos para a nossa segunda sentença ali. O processo de designar tarefas, alocar recursos e coordenar as atividades individuais de grupos para implementar o que foi delineado é chamado de... O que é alocar recursos? Organizar. Então, já sabemos aqui que o nosso gabarito vai ser esse aqui, né? Então, eu já vou pintar aqui de laranja também e já vou pintar aqui o nosso gabarito, sublinhando ele. Então, a gente já sabe que alocar recursos é organizar. Vamos para a terceira. Em gestão, é o processo de estabelecer objetivos de desempenho e determinar quais medidas devem ser tomadas para alcançá-los. O que a gente vai fazer nessa organização? Planejar, né? Então, isso aqui é o que fazer, quais são as nossas metas, os nossos objetivos, é planejamento. Por fim, liderança é o processo de elevar o entusiasmo das pessoas para o trabalho e inspirá-las a cumprir as metas e atingir os objetivos. Tá perfeito. Isso aqui é o nosso gabarito. A questão 10 é a letra A. Vamos para 11. Considerando as funções. Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Vamos lá. Função administrativa, POCD. Coluna 2. É a forma de coordenar todos os recursos da organização, sejam eles humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor maneira. O que eu falei para vocês que era alocar recursos? Se eu falo em alocar recursos, eu estou falando em organizar. Então, eu já vou tirar aqui essa possibilidade, porque não é. Vamos ver se tem a alternativa E. Tem a alternativa E aqui. Então, 4 seria dirigir, e não é. A gente sabe que é organizar. Eu já vou cortar a E aqui também, e não vou mais olhar para ela também. Peraí. Vamos para ABC agora, né? Então, são essas que sobraram. Envolve os estilos de liderança utilizados pelos gestores para motivar as pessoas e atingir os objetivos propostos. Dirigir envolve liderança, motivar e comunicar. Então, a gente já sabe aqui que é 4. Então, aqui a gente tem 2 e 4. Essa é a nossa resposta correta. Eu já vou cortar as outras aqui de laranja, como a gente está fazendo nestes vídeos, para sinalizar que está errado, tá? Então, essa aqui não é, nem essa aqui, mas a gente vai continuar fazendo a questão. 4, então, aqui como dirigir, envolve os estilos de liderança e utilizados para motivar as pessoas e atingir os objetivos. Terceira assertiva aqui. É estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes adotadas sejam as mais compatíveis com o que a organização almeja. Se eu quero padrões e medidas, assim, essa palavra padrões e medidas aqui, a gente está falando de controle, tá, gente? Padrões e medidas de desempenho.
permitem assegurar que as atitudes adotadas sejam mais compatíveis. E também a gente tem aqui uma bem mais fácil, ó. Significa estabelecer os objetivos da organização, especificando a maneira como serão atingidos. Aí aqui a gente está claramente no planejamento, e aí fica fácil da gente eliminar as outras. E aí aqui tem o produto principal dessa função é a informação. O controle nos traz relatórios, nos traz informação para a tomada de decisão. Então aqui também seria controle. Essa é a nossa alternativa correta aqui nessa questão. Vamos para a 12. Na questão 12, um dos princípios da administração, que sempre deve estar integrado nos processos administrativos, se caracteriza pela utilização de indicadores que também recebem o nome de KPI, ou ainda indicador-chave de desempenho. Esse elemento de mensuração é utilizado nas atividades do princípio D, é que ele chamou de princípio uma das funções, mas tá tudo certo, tá? O que é KPI, gente? KPI são esses indicadores de desempenho. Quando eu estou querendo medir o desempenho e eu trago um indicador, eu estou falando da função de controle. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Vamos mais uma só para encerrar aqui, então. Manter um clima organizacional de boa qualidade consiste em uma atividade de extrema importância para conseguir o alto desempenho das equipes. Para isso, as atitudes motivacionais, comunicacionais e de liderança devem ser exercidas de forma permanente. Assinale a alternativa que indica corretamente a função administrativa que esse tipo de atividade se encaixa. Controle, organização, recrutamento, planejamento. Vamos lá. Aqui é recrutamento, poderia pensar nisso. Não, gente, não existe função administrativa chamada recrutamento. Ou é planejar, organizar, dirigir, ou é controlar, tá? Então aqui a gente está falando em manter um clima organizacional de boa qualidade, em atividade de extrema importância para conseguir o alto desempenho das equipes. Eu estou dando essa ideia de pessoas aqui, né? Mas eu não estou falando em alocar recursos, eu estou falando em dirigir elas, liderar, motivar, me comunicar com elas. Então aqui eu estou falando de direção. Beleza? Deixa eu pegar aqui, voltar para falar com vocês, só um minutinho. Cheguei. Gente, essa é uma lista importantíssima para você fazer agora nessa sua reta final. Ela tá por R$ 9,90, realmente foi um preço super simbólico, só para você adquirir e conseguir fazer uma revisão bem assertiva. Eu estou contigo nesse processo e eu quero já te desejar, não sei se eu vou conseguir fazer mais algum vídeo de correção, mas já quero te desejar uma excelente prova. Tá chegando a hora, vai com fé que essa é tua. A UFSC vai ter uma grande oportunidade de ter você como servidor, mas você também precisa fazer por merecer. Então, é até a prova. Isso só termina quando a gente entregar o cartão resposta ali na mão do fiscal. Por isso eu preciso que você esteja assim ligada, olhando o que tem para revisar, olhando o que tem que estar na ponta da língua, para que na hora da prova a gente não perca nenhuma questão de bobeira, tá bom? Essa prova vai ser ótima, mas você precisa ter uma excelente nota. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar com essa revisão de reta final. Então, por enquanto é isso. Um abraço. Se você não deixou o like nesse vídeo, por favor, deixe, compartilhe e também se inscreva aí no canal para ficar ligado nesses vídeos de correção e também em muitas coisas para fazer com que você passe em concurso público. Esse é meu intuito aqui, libertar as pessoas através dos estudos, desse esforço que só você mesmo pode fazer e espero receber em breve a tua notícia de nomeação na UFSC.